Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Está tudo bem com vocês? Na correria, né? Você vai ver depois que se formar, piora. Que aí tem que pagar a conta, ganhar dinheiro, pagar a conta, cuidar da família. A vida de médico é dura. Essa fase aí é só estudar. Bom, vamos lá. Nós, na nossa programação, hoje a gente tem uma discussão planejada sobre medicina baseada em evidência em Covid, né? A gente tem aí 2 anos e meio já do início da pandemia, né? Até um pouco mais de 2 anos e meio. E eu vou mostrar para vocês 3 situações e queria que vocês participassem aí para me ajudar, né? Ou para que a gente possa ver como é que essas informações foram geradas aí durante a pandemia. Acho que todos vocês acompanharam isso, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar aqui 3 situações. Vamos lá. Tá aqui. Estão vendo o slide? Sim. Obrigado. Apareceu. Ok, Leandro, obrigado. O caso clínico é esse aqui. Bom, um paciente admitido no hospital com diagnóstico de Covid, paciente lúcida, 89% de saturação periférica de oxigênio em ambiente TC de tórax com imagem de vidro fosco bilateralmente, área estimada de 50% de comprometimento do parênquima pulmonar. Trouxe PCR feito há 5 dias com teste positivo. Então, diagnóstico já confirmado por PCR com uma imagem mostrando envolvimento pulmonar. A primeira pergunta é o seguinte: o que eu prescrevo para essa paciente? Continuando aqui, né? Bom, antes disso tudo, com esses dados aqui, essa doente, o que ela ambulatorialmente ou ela tem que ficar hospitalizada? Tem? Eu preciso que vocês participem. Tem como você repetir a pergunta, professor? Você quer ver o caso clínico novamente ou só a pergunta? Só a pergunta. A pergunta é se dá para tratar ela ambulatorialmente ou eu preciso deixá-la no hospital internada. É AICSI, né? Acho que ambulatorialmente. Alguém concorda com ela? Discorda? Eu creio que sim. Também, ambulatorialmente? Leandro está pedindo para mostrar de novo o caso. Lógico, né? Vamos lá. Está aqui, ó. Eu estou perguntando, na verdade, o que eu prescrevo. Mas antes de eu prescrever, eu estou perguntando se eu deixo bem no hospital ou trato ela ambulatorialmente. Eu tenho algumas opções, né? A Camila... Eu também observei isso, que a saturação ali com 89 está abaixo do padrão, né? E no ambulatório não vai dar para poder resolver isso.
Isso, exatamente. Veja bem, se a doente está evoluindo com hipóxia, né, e tem complicação pulmonar, essa doente deve ser hospitalizada para tratar. Não dá para tratar ambulatorialmente um doente que precisa de suplementação de oxigênio. Então, esse doente tem que ficar no hospital. Então, eu tenho ali um diagnóstico feito, eu tenho uma extensão de comprometimento pulmonar significativo, 50%, né? Uma imagem compatível com COVID, e a doente está evoluindo com saturação baixa, né? E isso se caracteriza a hipóxia, ela tem que ser internada. Se vocês olharem ali as fases da COVID, a gente tem uma fase que a gente chama de fase 1, fase 2, fase 3, né? O estágio 1, 2 e 3, né? O estágio 1 é o doente que tem a fase inicial da doença, pode ser acompanhado ambulatorialmente, pode complicar com envolvimento pulmonar, que é o caso aí que eu estou contando, né? Quando tem a complicação pulmonar, é dividido em 2A e 2B. 2A não tem hipóxia, 2B tem hipóxia. Esses dois doentes, a princípio, né, principalmente se é doente idoso, com comorbidade, dependendo da extensão pulmonar, e, obviamente, se tem hipóxia, tem que ficar no hospital. E a fase 3 é o doente crítico, grave, né, que evolui com insuficiência respiratória aguda, né, hipoxêmica. Então, chegamos aí à conclusão que ela deve ficar no hospital. E a pergunta é a seguinte, lógico, eu vou colocar o doente para dentro do hospital, vou internar e vou oferecer oxigênio suplementar. Mas a pergunta continua, o que eu prescrevo para ela? Resolvida a questão, né, eu atendi no pronto-socorro, botei para dentro do hospital, botei lá na área COVID. Posso colocá-la no CTI, se eu tiver vaga, porque ela tem hipóxia, né? Ou então o CTI está cheio, eu posso botar em algum lugar que eu tenha condições de suplementar o oxigênio nesse primeiro momento, né? Mas aí eu tenho que fazer uma prescrição. Eu tenho que fazer uma prescrição. Essa prescrição tem itens ali que eu devo contemplar para tratar a COVID ou não? Olha, nós estamos... Você Eu não sei. não sabe? Aí, no caso, a oxigenoterapia seria a primeira opção, né? Porque está internando ela. Agora, em matéria de tratamento, eu não saberia responder. Tá, então, nós vamos chegar lá. Eu vou mostrar para vocês aonde essa informação ela é disponível e como que ela foi obtida. Deixa eu só andar mais um pouquinho aqui, porque são 3 situações. Aqui, ainda no caso clínico, olha lá, no segundo dia de internação evolui com franco insuficiência respiratória aguda. Então, aquela hipóxia ali inicial, né, que ela estava desaturando, e já com o diagnóstico feito de COVID, e com a tomografia com extensão de 50% do parênquima comprometido, com imagem do fosco, ela agora abriu o quadro com franca insuficiência respiratória. Também posso perguntar a vocês qual a conduta, o que eu faço nesse modelo de doente, né? Esse doente, obviamente, ele não tem como ficar mais em uma enfermaria, né? Ele tem que ficar numa unidade fechada, numa unidade de tratamento intensivo, onde vão ser oferecidos ali as medidas adequadas para tratamento desse doente. Aí a pergunta, qual a conduta? Então, esse é um caso. O outro é esse aqui, né? O outro é esse aqui, um paciente idoso, atendido no ambulatório, com febre, dor de garganta, fez teste de COVID com resultado positivo, já vacinado. Na HPP, diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica e uso de drogas para tratamento. O que eu prescrevo para este paciente, ou para esta paciente, né? É o segundo caso clínico. Essa doente, pelo que está sendo colocado, é uma doente que eu posso, já fizemos essa discussão no outro caso, né? Ela pode ser acompanhada num primeiro momento, né? Em relação aí à patologia a nível ambulatorial. Eu não preciso hospitalizar a doente, ela não tem critérios para isso, né? Já até passamos dessa fase. Em outro momento da pandemia, esses doentes eram hospitalizados. Hoje, não mais, né? São acompanhados a nível ambulatorial.
A gente já conhece um pouco Até, mais da evolução da doença. até porque ela já foi vacinada, né? Isso, exatamente. Eu prescrevo alguma coisa? Essa é a pergunta, né? E o terceiro caso está aqui. A esposa do paciente, a esposa desse paciente aqui está viajando, ela faz uso de drogas imunossupressoras para tratamento de artrite reumatoide. Também já foi vacinada. O que poderia ser prescrito para essa doente? São 3 situações distintas, né? Os 2 primeiros, o diagnóstico de Covid está feito, um já complicou, internou, evoluiu com ciência respiratória, e o outro é uma doente ambulatorial, um doente ambulatorial idoso, cheio de comorbidade, e essa terceira é a esposa, que está viajando, ainda não teve contato com esse doente, só que ela é uma doente que tem comprometimento da imunidade, por causa, faz uso de droga imunossupressora para tratamento de uma doença autoimune, que é a artrite reumatoide. Vejam, são 3 situações distintas e todas elas merecem respostas, né? Sobre o que eu faço, sobre o que eu não faço. O que vocês acham? Aqui o Leandro está falando, né? No primeiro caso ali, levar o doente para o CTI para oferecer intubação para O2, você está simplificando, né? Ali é tratamento da insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, que inclui o suporte ventilatório invasivo, caracterizado por intubação orotraqueal mais o uso da ventilação mecânica. Existem outras opções, né? Em relação ali ao suporte ventilatório nesse doente. Se ele está em franco insuficiência respiratória, o modelo que vai ser utilizado comumente é esse, a intubação orotraqueal e colocar acoplado ao ventilador, para tratar a insuficiência respiratória. Vocês ouviram falar não ouviram falar nada a respeito de uso de drogas para tratamento de paciente com Covid? Estamos 2 anos e meio aí. Então, tratamento sintomático da febre e demais sintomas. Ok. Ok. Mas isso aí é suficiente? Para esse primeiro modelo de paciente aí que eu descrevi, é suficiente? É isso que nós vamos fazer? Ou isso se aplica ao segundo paciente, é isso que você está tentando dizer? Isso. Tá. Entendi. Então, o segundo paciente é um doente que eu estou vendo a nível ambulatorial, né? Vamos começar pelo segundo, então. É um paciente que eu estou vendo a nível ambulatorial e é um doente que tem comorbidades, é um doente idoso com comorbidades. E é um doente que já está vacinado, né? Esse doente, pelo que você está respondendo aqui, é o Leandro, esse doente não precisa fazer uso de nenhuma droga. É isso, Leandro? Para a Covid, acho que não. É uma opção, mas existem outras opções. Existe um termozinho que se usa nesse contexto, que se chama risco de progressão da doença. Risco de progressão da doença é o doente que, mesmo que ele esteja vacinado, se é um doente idoso com comorbidades, existe o risco de progressão da doença. Então, se existe risco de progressão da doença, é o quê? Envolvimento pulmonar, comprometimento do quadro respiratório, quadro clínico, e o doente tem que ser hospitalizado. Então, risco de progressão da doença é envolvimento pulmonar e risco de hospitalização. O que a ciência mostrou nesse período aí de pandemia, nesses 2 anos e meio que a gente está vivendo, né? Deixa eu compartilhar aqui para vocês, eu vou direto ali em relação a esse caso. Vamos lá, vou mostrar aqui.
Deixa eu achar o slide aqui, antes para eu ir direto aqui. Estamos falando do caso 2. Caso 2. Deixa eu achar o slide aqui para mostrar para vocês. Estão vendo o slide? Sim. Isso aqui é uma droga para ser utilizada nesse modelo de paciente que foi aprovada pelo FDA, e é uma droga que, como está escrito ali, é uma combinação de duas drogas, que é o Paxlovid, né? É uma droga que diminui a chance de hospitalização em mais de 80%, quando ela é utilizada ali nos primeiros dias de evolução da doença. Então, o governo americano, ele, digamos assim, adotou uma política pública para os doentes procurarem o seu médico, né? Obviamente, fazer o teste, né? Quando estão sintomáticos. Caso positivo, esses doentes idosos com comorbidade, mesmo que estejam vacinados, que possam ser caracterizados pelos seus médicos como risco de progressão da doença, têm indicação do uso dessa droga. Isso é tratamento precoce da doença, com uma droga antiviral. Ok? Essa droga, ela está aprovada no Brasil também. Só que você não acha ela. Não acha. O governo americano, ele aprovou também, né, o uso do Paxlovid e disponibilizou para a população, para casos quando o seu médico indica o uso da droga. Para qual modelo de doente? É o doente que tem um risco maior de progressão. O que é o risco maior de progressão? É o doente que tem, são os idosos com comorbidade. Além disso, ainda tem outra droga que pode ser utilizada também, que é o que tem uma chance, digamos, tem uma eficácia menor em relação a diminuir a hospitalização, né, risco de hospitalização e óbito também, que é o molnupiravir. E também temos outra droga que pode ser utilizada também, mas essa tem que ser pode ser feita ambulatorial, mas o doente tem que ir ao hospital para usar durante 3 dias, que é o Remdesivir. Tudo isso está aprovado para uso para esse modelo de doente. Quem decide isso é um médico que está acompanhando o doente. Todas as 3 foram aprovadas no Brasil. O problema é que você não acha. Não acha, caríssimo e não é comercializado. Não tem disponível no serviço público, não é comercializado. O Remdesivir até você já se encontra aí para uso em pacientes hospitalizados, mas é muito caro. Não é todo hospital que disponibiliza. Mas para esse modelo que a gente está falando, que é o doente ambulatorial com risco de progressão, se for usar o Remdesivir, tem que ser com droga parenteral, vai ao hospital, toma um dia, toma, no outro dia volta, e é assim que é feito. Diminui o risco de progressão, hospitalização e óbito. Ok? Bom, a gente está falando de medicina baseada em evidência, então vocês têm assistido aí uma discussão grande, né, durante todo esse período a respeito dos trabalhos publicados, né, das evidências, da qualidade dos trabalhos, de estudos observacionais, estudos randomizados, controlados, né? Só para mostrar para vocês também, né?
aqui, né, tem uma... Esse período todo eu já preparei tanta aula sobre Covid, rapaz. Aqui, olha, tem um negócio aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vocês veem aqui. Estão vendo o slide? Sim, tudo azul. Então, olha lá. Então, vamos lá. Críticas feitas aos trabalhos publicados. Então, esse aqui... Olha lá. Crítica feita aos trabalhos publicados na pandemia. Dados oriundos de estudos experimentais não são sinônimo de resultados favoráveis em humanos. Isso é importante, porque, só como também curiosidade, né, deixa eu explicar para vocês aqui. A pandemia ela começou lá no final de 2019, na China, né, e depois, em março, a Organização Mundial de Saúde declarou como pandemia, né? E aí esse caos todo que a gente viveu aí nesses 2 anos e meio, e agora um pouco melhor aí com a vacinação e com a Ômicron também, com a variante Ômicron, né? Mas, naquele primeiro momento, né, que os pacientes evoluíam com a doença e um número muito grande de complicações, de hospitalização, de óbito, acho que todos vocês viveram isso, né? O que aconteceu? As pessoas procuraram tentar obter informações, obter evidências para poder trazer algum benefício para os doentes, né? E aí, isso foi no final de 2019, início de 2020, e saiu uma publicação, só para que vocês entendam como é que a coisa andou, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa publicação aqui, esse slide aqui, isso foi publicado, esse é Cultura de Células, isso foi publicado em janeiro de 2020, não tinha nem um mês de pandemia, um artigo publicado por um autor chinês. E o que esse autor fez? Ele fez cultura de células, na cultura de células com o vírus, e viu o quanto o vírus crescia naquela cultura de células. Obviamente, o vírus se replicava, né? E aí, o que ele fez? Ele testou 2 drogas que que foram utilizadas em outro momento, né, por conta do coronavírus, em outras epidemias e não pandemias, né, por conta do coronavírus, né? E essas 2 drogas mostraram que inibiam ou que diminuíam a replicação viral. Tá aqui deixa eu só mostrar esse artigo para vocês, eu já volto aqui. Onde é que eu estou? Aqui. Esse artigo foi recebido em janeiro de 2020 e publicado aqui no início de fevereiro, quer dizer, pouquíssimo tempo depois do aparecimento do número de casos, que foi no início de dezembro. Aqui, foi publicado. Então, está lá, remdesivir e cloroquina efetivamente inibem a replicação do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, in vitro. Por isso é que apareceu para uso, tratamento de pacientes com Covid, tanto o remdesivir quanto a cloroquina. Isso se chama reposicionamento de drogas, com experimentos in vitro para trazer para estudo clínico. Essas 2 drogas, uma a gente conhece há mais de 50 anos, que é a cloroquina, o outro, o remdesivir, ele foi usado, né, ele foi produzido lá alguns anos anteriores, quando houve uma epidemia na Ásia pelo coronavírus, que matou uma porção de gente também, mas ela acabou sendo contida ali, e um laboratório desenvolveu um inibidor, né, de protease que tinha ação ali inibindo a replicação viral. Então, esse autor publicou esse trabalho mostrando que em cultura de células, com o uso dessas drogas, se inibia a replicação viral. Essa informação foi a informação que fez com que, mais adiante, as pessoas usassem para tratar seus pacientes, né, ou tentassem trazer benefícios com o uso da droga, tanto com o uso
do remdesivir quanto o uso da cloroquina. Foi o que aconteceu, né? Deixa eu mostrar mais um pouco para vocês aqui a respeito da evolução desse tipo de conhecimento, né? Então, eu mostrei esse slide. Aqui eu já comentei a respeito das fases da doença, né? Lembrar que também determinada droga pode ser efetiva ali no estágio inicial, onde você tem principalmente uma resposta viral, e mais adiante, onde você tem uma resposta inflamatória, essa droga predominante, essa droga antiviral pode não ter um papel importante, né? Aqui é o slide que eu estava mostrando para vocês antes, né? De interromper, né? Quais são as evidências? Está lá. Dados oriundos de estudos experimentais não são sinônimo de resultados favoráveis em humanos. Foi esse trabalho que eu acabei de mostrar em vocês. Também uma crítica que vocês ouviram, né? Não foram submetidos para revisão por pares em revistas, sim colocados em plataformas abertas, como essa plataforma que muitos autores publicaram, né? Portanto, não foram submetidos à revisão por pares. Vocês devem ter ouvido isso o tempo todo. Estudos com poucos casos incluídos, estudos observacionais e não RCTs, né? Trabalho randomizado controlado. Ali na pirâmide da evidência, obviamente, o trabalho randomizado controlado, que é o ensaio clínico randomizado controlado, é onde é o padrão ouro para eu poder dizer a respeito de eficácia de uma droga, né? Se diminui, se beneficia, melhora a mortalidade ou não. Mas os estudos observacionais não podem ser ignorados. Os efeitos adversos são mais importantes quando consideramos os estudos observacionais que os resultados positivos encontrados. Isso também ocorreu muito, né? Eu tinha um estudo observacional trazendo benefício, mas a droga utilizada poderia ter efeitos adversos, e como esse estudo não tinha, por ser estudo observacional, um grupo controle, né? Escolhido de forma aleatória, então haviam críticas em relação aos resultados. Por outro lado, aqui, ó, justificativas dadas para os trabalhos publicados na pandemia. Esse é o outro lado. Dados oriundos de estudos experimentais são fundamentais para autorizar estudos clínicos. Óbvio, né? Começa ali a nível experimental e depois vem para ensaio clínico. O tempo para análise e publicação de uma revista é longo e a pandemia requer informações mais rápidas. Por isso é que os autores publicavam naquelas plataformas abertas, porque uma revista ela demora para fazer revisão do artigo para autorizar a publicação. Os trabalhos que eram publicados nessas plataformas abertas logo seriam submetidos a uma revista para análise por pares, revisão por pares. Os estudos observacionais e/ou randomizados com poucos casos incluídos também são importantes no contexto da pandemia para apontar possíveis benefícios de uma droga, que posteriormente pode ser confirmado ou não com um N maior, com estudos maiores. Existem problemas relacionados ao tempo da pandemia e óbitos e o longo tempo necessário para realizar RCTs com um grande número de casos. Por isso foi um problema, né? Até chegar aos RCTs foram meses, né? Até que isso pudesse chegar para a gente. Existem dificuldades em doença, que evolui com gravidade e mortalidade alta, utilizar grupo na intervenção. Imagine que você está no início da pandemia, existe uma droga que possa trazer benefício ou não, e você faz um estudo randomizado controlado e fala para o doente assim, ó, você vai usar uma droga, você vai pertencer a um grupo que pode usar a droga e você pode pertencer a um grupo que vai usar placebo. Quem que vai querer participar de uma pesquisa assim, no meio de uma pandemia, que os casos evoluem com gravidade, com óbito num número muito grande de pacientes? Quer dizer, quem vai aceitar participar no primeiro momento de um RCT com esse tipo de desenho? É difícil valorizar os efeitos adversos com os de doses muito altas de uma droga. Isso aconteceu também. Aqui, andando um pouco mais, o que eu quero mostrar? No meio do ano, né? No meio do ano, nós tínhamos já investimento para produção de vacina. Então, isso andou paralelo também, andou paralelo. No meio do ano, trabalhos foram publicados, esse aqui é um deles, né? Com a vacina do RNA mensageiro, né? Que é o da Pfizer, da Moderna, né? Que ficaram disponíveis mais adiante. Mas isso foi publicado com um trabalho preliminar no início, no final do primeiro semestre. Está aqui, ó, foi publicado em
aliás, desculpe, no início do segundo semestre de 2020, ó, agosto de 2020. Né? E aqui um trabalho falando a respeito do Remdesivir. Esse trabalho foi publicado, né, em abril de 2020, quer dizer, logo depois do início da pandemia, 4 meses depois, já tinha um trabalho mostrando que o Remdesivir em uso de pacientes com a forma severa da doença, né? Mostrando ali a possibilidade de benefício. O que aconteceu? A pergunta que eu fiz para vocês ali, que o doente que internou, e que droga ele deveria usar, uma resposta que vocês deveriam dar está aqui. Ó. Esse estudo, né, que foi uma plataforma britânica, onde os pacientes foram incluídos, né, durante a pandemia, foi publicado em julho. Mostrou em trabalhos randomizados controlados que a dexametasona trazia benefícios, diminuindo a mortalidade daquele modelo de paciente que estava em ventilação mecânica, daquele modelo de pacientes que estavam com hipóxia. Isso apareceu, então, para a gente, quer dizer, foi uma droga que mostrou benefício, diminuindo a mortalidade, em julho de 2020. Então, veja como é que a ciência avançou. Em julho de 2020, eu já tinha uma informação que, quando o doente evoluía com gravidade, né, tinha que ser internado, tinha que se oferecer o suporte ventilatório, o uso do corticosteroide, da dexametasona, diminui a mortalidade. Vocês esqueceram disso? Quando eu fiz a pergunta? Eu perguntei se tinha que usar alguma droga, vocês falaram do doente que foi internado, que evolui com hipóxia. Esses doentes, obrigatoriamente, têm que fazer uso de corticoide. Você perguntou no chat, desculpa. E a dexametasona? Há algum estudo? Acabei de mostrar. Ele foi publicado em meados de 2020. Esse estudo foi importantíssimo, porque ele mostrou a redução da mortalidade dos pacientes que usavam dexametasona. Isso foi o avanço da ciência. É a prova da medicina baseada em evidência. E aí todo mundo passou a usar. Eu posso mostrar para vocês que, antes disso, havia uma controvérsia muito grande de alguns autores mandando usar corticosteroide, porque o doente evolui com SARA, né, uma complicação grave da insuficiência respiratória da Covid. Né? E alguns doentes com SARA, existem trabalhos mostrando a possibilidade de benefício com o uso de corticoide, enquanto outros não. Só que, no meio do ano, chegou esse trabalho, bateu o martelo, trabalho randomizado controlado, mostrando diminuição da mortalidade. Então, todos os doentes, a partir de então, que evoluíam com complicações pulmonares, evoluíam com hipóxia. O doente que tem complicação pulmonar não tem hipóxia, não é para usar o corticoide. O doente para usar corticoide é o doente que evolui em franco-insuficiência respiratória, o doente que tem envolvimento pulmonar e faz hipóxia. Se ele não faz hipóxia, ele não tem indicação do corticosteroide. Também, além do uso do corticosteroide, está aqui o trabalho que eu acabei de mostrar. Aqui, ó, o FDA aprovou para tratamento da Covid, em outubro de 2020, o Remdesivir, para tratar em pacientes, para uso em pacientes hospitalizados. Agora, eu já comentei a respeito do uso ambulatorial, né? Mas aqui, ó, foi aprovado para tratamento em outubro de 2020. Olha como que a ciência avançou também. Uma droga que quem mostrou o trabalho diminuindo a replicação viral em cultura de célula foi aquele chinês lá em janeiro de 2020. Tanto o uso do Remdesivir quanto a cloroquina. Só que a cloroquina não mostrou benefício em pacientes hospitalizados. Ficou a questão se tinha algum papel em pacientes ambulatoriais, coisa que também não foi comprovado do ponto de vista com trabalho randomizado controlado. Mas o Remdesivir foi aprovado. Está aqui, ó. E veja, a Organização Mundial de Saúde ela foi contra, porque a evidência não era uma evidência alta. Né? Eu já falei para vocês em níveis de evidência. O FDA aprovou e a Organização Mundial de Saúde não foi contra. O americano, aqui, o uso da droga, foi aprovado para a gente aqui, foi aprovado em 2020, né? Outubro de 2020, foi aprovado para a gente aqui, onde é que está a data aqui? Nessa sexta-feira, isso foi no final... Onde é que está aqui que aprovou?
A gente aprovou muito depois, né? Outra droga que foi utilizada também, que foi aprovada para esses casos graves, que é o tocilizumab. Alguém sabe para que serve o tocilizumab? Hein? Tocilizumab. Alguém sabe para que serve? Devinho, eu estou dando aula, depois eu ligo para você. É um anticorpo monoclonal. Mas como é que ele funciona? Aonde que ele tem um papel importante ali em caso de Covid? Aí. Aonde? Olha, vocês que estão vivendo como estudantes a Covid, vocês têm que saber disso, têm que estudar. Ele inibe a produção de interleucina 6 e IL-6. Ele bloqueia a produção de IL-6. Então, se o doente tem uma resposta inflamatória grande e por isso evolui com disfunção orgânica, com gravidade, e tem níveis de IL-6 elevados, o tocilizumab pode trazer benefício. Aqui, ó, foi aprovado para uso. Aprovado para uso. Está lá. Aqui, ó, tocilizumab aprovado. Em junho, foi no ano passado, ó, junho de 2021, a ciência avançando. A gente falou ali do doente com insuficiência respiratória. Isso foi bastante usado na Covid. O SENAF, catéter nasal de alto fluxo. Esse artigo foi publicado em 2015 para tratar insuficiência respiratória. E esse tipo de ventilação, que o doente não é entubado, é colocado um prongzinho no nariz para ventilação, para catéter nasal de alto fluxo, se usou muito, tanto a ventilação não invasiva quanto o SENAF. Agora, os doentes graves, obviamente, tinham que ser entubados e colocados em ventilação mecânica. Só estou mostrando para vocês o artigo sobre isso. Isso é ciência, 2015. E a posição prona, que foi usado também, doentes com uma relação, uma troca ruim, uma relação PF baixa, menor que 150, não melhorava com titulação do PIP, mudar a posição do doente, né? Bota em decúbito ventral, desculpe, para utilizar a posição prona para tratar insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Salvou muita gente. Esse artigo foi publicado em 2013, mostrando diminuição da mortalidade em doentes com SARA que tinham uma PF ruim, uma hipoxemia refratária. Então, a ciência avança desse jeito, né? Aqui, uma droga, o Parlovid, eu mostrei para vocês, para uso oral, para aquele modelo de doente com risco de progressão ambulatorial. Aqui o molnupiravir, desculpa, eu falei errado, também aprovado, né, pelo FDA, né? Aqui, esse slide já mostrei para vocês, teste, trate, e aonde eu quero chegar aqui, o uso de um coquetel de anticorpo monoclonal para aquele terceiro caso. Para o doente que tem risco de fazer a doença, mas ainda não esteve com o paciente com Covid. Então, eu posso usar um coquetel de anticorpo monoclonal, são 2 anticorpos monoclonais ali, que mostram benefício para proteção contra a Covid, que é para o uso naquele terceiro doente que eu falei. Então, vejam, são doentes distintos e a ciência avançou para dar resposta, né? Durante esse período aí, muita pesquisa, muito trabalho publicado. Eu posso obter essa informação, eu venho aqui, ó, aqui. O que eu estou mostrando para vocês está aqui, ó. Essa aqui é uma das publicações, isso é um guideline. Aqui. Isso é um guideline da campanha Sobrevida da sepsis para a Covid. Como é que foi feito o guideline, os níveis de recomendações, a certeza de evidência, a hierarquia dos trabalhos pelo sistema GRADE, as recomendações, aqui do Instituto de Saúde Americano,
essa publicação é mais recente, falando a respeito do uso de anticorpos monoclonais, do uso de antivirais, do uso de antivirais orais, dando as várias opções ali, o que eu posso usar. É só procurar que a gente acha a informação. Olha quanta informação. O que eu faço com o doente? Hospitalizado, mas não tem oxigênio suplementar, hospitalizado que requer oxigênio suplementar, hospitalizado que faz ventilação não invasiva, ou catéter nasal de alto fluxo, hospitalizado que tem ventilação mecânica, ou, mais adiante, pode precisar de ECMO. Quer dizer, eu tenho essas informações todas que eu posso obter para melhor conduzir aquele doente ali sob meus cuidados. E olha como a ciência avançou nesses 2 anos e meio, né? Quanta gente morreu e como a ciência avançou em relação aos suportes terapêuticos, ao uso de drogas e a vacinação, óbvio, a vacinação, né? A vacinação, óbvio, também, que acaba beneficiando todo mundo. Perguntas? Deixa eu ver o que está escrito no site. Tocilizumab não tinha uma questão que ele meio que aumentava a ação do corticosteroide. É um mecanismo de ação diferente. Ele inibe a IL-6, né? O corticoide também modula a resposta inflamatória, mas não especificamente diminuindo o nível de IL-6, né? Algo já saiu dizendo que ele sozinho tem efeito na doença? Não se usa sozinho. A droga que é mais utilizada é o corticosteroide, né, para tratar, que todo mundo passou a fazer uso desde o meados de 2020. Né? O Remdesivir, quando você tem disponibilidade para uso, né? E essa droga também que é caríssima, né? O tocilizumab é uma droga caríssima, né? Para doentes selecionados. Infelizmente, o nosso país é um país pobre. E aí o sistema público de saúde, que é ótimo, né? Que senão ia morrer muito mais gente, mas para alguns itens assim caros, né? Algumas drogas caras, existe a dificuldade de acesso. E o americano também é terrível, né? Ele mandou produzir, por exemplo, o Remdesivir. O Trump botou bilhões de dólares para a produção de vacina e produção de drogas, principalmente para a produção de vacina. Agora, com a seguinte orientação, é tudo nosso. Depois de eu usar aqui dentro, vacinar todo mundo e garantir que tenha dose para todo mundo e a droga Remdesivir para todo mundo, aí eu posso fornecer para o resto do mundo. Infelizmente é assim, né? Ele está agindo para proteger, num primeiro momento, a população dele. Errado, né? Se você ouviu o que diz a Organização Mundial de Saúde, ela cai de pau em cima disso, né? Porque você tem uma situação extremamente desigual. Em relação à vacinação, você tem países pobres que não tiveram ainda 10% da população vacinada. É horrível isso, horrível. Quer dizer, você vê como o mundo é desigual, né? E outra coisa que também merece comentário é que esse assunto é um assunto técnico, né? A gente está falando de ciência, a gente está falando de produção científica, de qualidade, que é passível de críticas, óbvio que é passível de crítica, né? Estudo observacional com poucos casos incluídos, ele traz informação relevante, mas ele é passível de crítica, né? E a gente estava vivendo ali aquele início de pandemia, né? sem ter opção terapêutica. Então, vocês assistiram isso, não somente no Brasil, como no mundo todo, mas aqui foi horrível. Houve politização, né? Politização em relação ao tratamento com o uso de drogas, tratamento precoce. Aí entra político no meio dessa história, que tem que ficar de boca calada, que não sabe absolutamente nada sobre isso, né? Comportamento anti-vacina, uma coisa absurda também. Jornalista, né? Que não sabe de absolutamente nada, dando opinião a respeito de conduta de médico. Então, a gente assistiu um festival digamos assim, de coisas ruins, né? De coisas ruins nesse período. Felizmente, agora melhorou, né? Melhorou, mas o ensinamento... a gente não pode politizar conduta médica, conduta terapêutica. Isso só vai avançar com a ciência. E a gente, quando olha para trás agora, nesses 2 anos e meio,
olha quanta coisa aconteceu nesses 2 anos e meio, né? Hoje está completamente diferente do que foi lá o primeiro semestre de 2020. Então, agora é fácil dizer assim, olha, eu não quero, eu não preciso usar cloroquina, aquilo foi um erro. Sim, mas volta lá para trás, volta lá no primeiro semestre de 2020, né? Com alguns estudos observacionais mostrando resultado favorável ali a nível ambulatorial com a cloroquina. O FDA tinha autorização para uso da cloroquina em doente hospitalizado, com gravidade, e no meados de 2020 foi cancelada essa autorização emergencial. Quer dizer, as pessoas estavam procurando uma luz no final do túnel, e essa luz só vai chegar com evidência científica. Não tinha que politizar, né? A politização só traz erros nessa história, né? Porque pessoas que não têm condição de dar opinião passam a dar opinião, né? E isso acaba atrapalhando toda essa dinâmica. Felizmente, a ciência avança e esclarece para a gente o que tem que ser feito, né? Que é o que está acontecendo, que foi o que aconteceu. Então, digamos assim, são 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio, de muita investigação, né? A respeito de uma patologia, e, felizmente, a ciência conseguiu dar resposta, né? Perguntas? Nenhuma pergunta? Vocês estão tranquilos? Alguém sabe como é que surgiu a Ômicron? Vocês acompanharam ou não? Acompanhei não, professor. Oi? Acompanhei não. Não acompanhou, não? Tem hora que é melhor não acompanhar, né? Esperar um pouco, né? Mas é interessante a variante Ômicron. Ninguém leu sobre isso, não? O pessoal está cansado, é verdade. Todos nós, né? Todos nós. Foi um desgaste muito grande, né? Para todos nós. Mas, veja bem, eu acho que, por sorte, a gente acabou ficando vivo, né? Acabou ficando vivo e tendo a oportunidade aí de poder ter sido... Agora, quanta gente não teve essa oportunidade, né? Complicou antes, evoluiu para o óbito, antes de ter droga disponível, antes de ter vacina disponível, né? Todo mundo conhece pessoas próximas que morreram por causa de Covid, né? Eu também tenho, né, colegas e pessoas próximas que morreram por causa de Covid. Horrível, horrível. A pessoa morre por uma questão de tempo, né? Se tivesse no ano subsequente, ficaria viva, porque aí já tinha vacina, né? Já tinha vacina, né? Então, é uma relação de acordo com o tempo. Quer dizer, morreu porque não teve tempo de se beneficiar ali do avanço da ciência, né? À medida que a gente vai perdendo as pessoas mais próximas, assim, na pandemia, a gente fica com o psicológico meio abalado e acaba deixando de lado coletar essas informações, né? É compreensível, mas veja o que aconteceu ao acaso. O que aconteceu ao acaso? Na África do Sul, eles perceberam que havia, entre pacientes jovens, a transmissão grande do vírus. Isso foi no final do ano passado. Já tinha a variante Delta, muito agressiva, né? Que a vacina mostrou benefício, né, em relação à diminuição da mortalidade, mas a Delta causando forma grave da doença, mesmo em pessoas vacinadas, né? Principalmente naquele grupo de alto risco, que são os idosos com comorbidade, né? E aí, o que aconteceu? Na África do Sul, essa variante, houve entre jovens, até eu vi uma entrevista da colega lá, do ministro de Saúde da África do Sul, percebeu que o número de casos de positividade para a Covid, né, aumentou muito ali, e aí é como se tivesse uma cepa que tivesse se transmitindo numa velocidade maior. E isso era verdade, não era a Delta, era outra
era outra cepa, né? Que se transmitia numa velocidade maior, né? Tinha uma chance de transmissão maior. E uma teoria é que houve uma co-infecção, quer dizer, são dois vírus que infectaram ali, ao acaso, né, um paciente jovem, né? Porque eles isolaram isso no paciente jovem, né? O coronavírus e um outro tipo de vírus respiratório. E aí, da presença no mesmo paciente desses dois vírus, essa co-infecção, surgiu um terceiro, que é a variante Ômicron. Essa variante Ômicron, qual é o benefício que ela tem em relação às outras? Ela se transmite com muito mais facilidade. Então, como ela se transmite com mais facilidade, ela se tornou predominante. E tem as subvariantes da Ômicron, né? Então, essa variante Ômicron, houve essa questão se ela estava coberta pela vacina ou não, né, com os anticorpos neutralizantes, mas ela se transmite com muito maior facilidade. Então, a transmissão foi o que aconteceu com o Brasil aqui no início do ano. Todo mundo ficou novamente doente. Agora, o que aconteceu com a Ômicron? Ela não causa tanta complicação pulmonar. Ela, em cultura de células, ela cresce bem em células do aparelho respiratório, células epiteliais do aparelho respiratório, e não cresce com tanta velocidade em presença ali de células alveolares. Ou seja, a natureza fez com que a gente criasse um vírus mais transmissível, porém menos agressivo. Olha que coisa legal, né? Ele mutou, então ele se tornou um vírus que se transmite muito mais, que é a Ômicron, porém ele cresce mais em células de via aérea superior do que pulmonar, então ele complica menos. E é o que aconteceu esse ano, quer dizer, as pessoas todas voltaram a ter contato com o vírus da Covid, né? Mas de uma forma mais leve. Aí você pode dizer, não, Afonso, é porque as pessoas estão vacinadas, óbvio, também porque as pessoas estão vacinadas. Mas quando o vírus foi descrito lá na África do Sul, foram em pessoas não vacinadas, que na época não tinha vacina lá disponível. E a doença evoluía com menor gravidade, quer dizer, não morreu tanta gente. Se não morreu tanta gente, por quê? Porque não teve complicação pulmonar. Então, esses dois aspectos, a vacinação e um percentual alto na população, né? Com as doses todas aí, e também o vírus ter mutado, né? E ser uma cepa altamente transmissível, porém não causando doença de tanta gravidade, fez com que a gente pudesse ficar um pouco mais calmo aí em relação à Covid. E a novidade é que agora também o americano está aprovando, agora em setembro, né, acho até que já aprovou, né, a outra vacina que cobre para essa variante da Ômicron também, quer dizer, uma vacina do RNA mensageiro, que foi um avanço também, né, tanto a Pfizer fez isso, quanto a Moderna fez isso também. Lançaram agora, que vai chegar no Brasil, acredito eu, então, vai chegar aqui, né? Acredito eu, não sei se esse final de ano, no início do ano que vem, para que a gente possa tomar também uma cobertura para a Ômicron também. Então, a ciência vai avançando, né? E acaba chegando para a gente assim um pouco depois, né? Deveria chegar antes, né? Mas se as pessoas não atrapalhassem tanto, né? Mas assim a ciência vai avançando. Olha como é que a natureza mudou o vírus e acabou nos beneficiando, né? Matou muita gente e agora mata menos, né? Perguntas? Nenhuma? Acha que não? Então, a gente ainda tem uma aula antes, depois para avaliação. Então, na semana que vem, a gente volta a conversar para esclarecer alguma dúvida que ficou, né? Eu posso mostrar alguma coisa adicionalmente aí também, sobre medicina baseada em evidência, até tenho coisa mais para mostrar, e na outra semana a gente faz a avaliação. Tá ok? Tá tudo bem?
Então, Combinado. um abraço para vocês. Podem colocar a presença aí e sair de sala. Um abraço, hein? Um abraço. Obrigado pela aula, professor. Um abraço, um abraço.